Você é uma pessoa que, assim como eu, adora esse mundo tecnológico e está por dentro de tudo que está acontecendo? Você já tem uma impressora 3D ou sonha em ter uma? Provavelmente você já deve ter pesquisado na internet e se assustou com os valores de impressoras 3D prontas de fábrica. De repente, o sonho foi guardado na gaveta por ser totalmente inviável. E se eu te falar que é possível montar uma impressora 3D do zero com um custo menor do que se você fosse comprar ela pronta e com a grande vantagem de aprender a fundo sobre todo o funcionamento e ainda poder fazer alterações, melhorias e até personalizar do jeito que você quiser. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês a minha oficina e as minhas impressoras 3D. Vou falar sobre cada peça, para que serve e por que eu tenho diferentes modelos e tamanhos de impressora. Eu sou Ricardo Maga, especialista em desenvolvimento de produto e construção de impressoras 3D. E quero te mostrar como é possível montar uma impressora 3D do zero, a um custo menor do que se for comprar uma pronta. Me acompanhe nesse vídeo. Hoje eu vou falar da minha paixão, o mundo tecnológico. Sou um cara fissurado em tudo que envolve máquinas, engrenagens, programação e eletrônica. Tenho uma pequena oficina em minha casa com muitas ferramentas, algumas até duplicadas. Tenho um mini torno, tenho uma fresa CNC, uma gravadora laser e, é claro, várias impressoras 3D, que eu mesmo montei do zero. Ah, e tem mais uma impressora que está na casa dos meus pais, que moram lá na praia. Eu deixo ela lá para que eu consiga brincar um pouco nas horas em que eu tiro uma folga e vou visitá-los. Uma das coisas que me desestressa é fazer os meus projetos pessoais, materializando algumas ideias que surgem, como fazer carrinhos de autorama, peças de modelismo e utilitários para o dia a dia. Eu tive contato pela primeira vez com a impressão 3D por volta de 2009. Nessa época, enquanto lá fora esse movimento já estava crescendo, aqui no Brasil quase ninguém falava sobre essa tecnologia. No começo eu pesquisei sobre o assunto e até encontrei um cara que estava começando a fabricar impressoras para vender nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com ele, mas o valor para importar e trazer esse produto era totalmente inviável. Além do mais, eram poucas opções de modelos e os filamentos, que é a matéria-prima para poder imprimir, eles eram exclusivos para a máquina dele e custavam muito caro. E convenhamos, não fazia sentido nenhum um investimento tão alto em algo que naquele momento eu não tinha nem ideia se iria funcionar. O problema é que isso me deixou intrigado e eu não consegui esquecer. Comecei a pesquisar sobre o assunto e cheguei à conclusão que era possível construir do zero a impressora. E foi isso que eu fiz. Afinal, o meu desejo era, além de ter uma impressora 3D, aprender a fundo sobre todo o seu funcionamento e ainda aplicar melhorias próprias e talvez até personalizar algumas peças. Como eu sou um entusiasta em tudo que envolve tecnologia, eu estava pronto para esse pequeno desafio. Eu mergulhei fundo na criação da minha própria impressora 3D. Até levou um certo tempo e paciência, pois em 2009 não tinha informações, tinha muito poucas informações dentro da internet. Eu tive que vasculhar em sites internacionais tudo que eu precisava em termos de peça e montagem. Diante dessa experiência toda, posso te dizer com total confiança e convicção de quem já montou várias impressoras e também ajudei amigos e parentes a montar outras impressoras, saiu muito mais barato do que comprar uma máquina totalmente pronta. Com uma grande ressalva, ao construir minha impressora 3D do zero, eu aprendi mais sobre as funções internas da máquina e as possibilidades infinitas de personalização. Além disso, muito importante é conseguir identificar as falhas e como resolver os problemas da impressão, além de fazer as manutenções necessárias e saber como ajustar e calibrar a própria impressora. Hoje eu vou mostrar para você como resolver um problema muito comum quando temos uma impressão muito fina ou pequena. Precisamos usar a refrigeração da peça para ajudar na impressão. Basicamente, o que precisamos garantir é que a camada de baixo esteja endurecida antes de montar a próxima camada. Quando a peça é grande, não temos tanto problema, porque até a impressora terminar de fazer
todo o ciclo da camada, a parte de baixo já está seca. O problema é quando a peça começa a ficar muito pequena ou muito fina. Para isso, podemos configurar os fatiadores para ajudar na refrigeração das camadas, garantindo que elas estejam secas antes de iniciar o próximo layer. Para isso, a impressora usa uma ventoinha controlada pela placa principal, e o fatiador consegue comandar o momento em que a ventoinha pode ligar e qual a velocidade que ela precisa. Para ter uma impressão de qualidade, é importante levar esses parâmetros em consideração. De uma forma geral, quando se imprime em ABS, usamos muito pouco a refrigeração, pois o endurecimento rápido do plástico é uma das características do ABS. Já no PLA, normalmente é necessário refrigerar a peça constantemente para ter uma qualidade melhor. Porém, existem situações que mesmo imprimindo no ABS é necessário resfriar, como é o caso do chifre desse Dragonite, que estou mostrando para vocês agora. Vou mostrar para você como configurar esses parâmetros no fatiador Cura, mas a lógica serve para todos os outros. Estou usando o Cura pois é um software livre, de excelente qualidade e pode ser baixado e instalado facilmente. Primeiramente, gostaria de quebrar um pouco o paradigma que a refrigeração precisa ser algo binário, ou seja, estar ligado no máximo ou estar desligado. No entanto, existem várias configurações que podemos fazer. Podemos trabalhar com várias opções intermediárias, principalmente no ABS. Não precisa ficar ligado 100%. Podemos trabalhar com um pouquinho só de refrigeração e somente quando necessário. O primeiro parâmetro é ligar a refrigeração. É só clicar aqui em habilitar a refrigeração e pronto. Em seguida, temos a velocidade da ventoinha, que está dividida em dois parâmetros, a velocidade regular e a velocidade máxima. Para o PLA, por exemplo, podemos até deixar em 100% os dois, mas também podemos trabalhar com 80% na velocidade regular e na velocidade máxima colocar em 100%. No caso do ABS, 80% na velocidade regular é muito, então a ideia do ABS é que ele fique bem pouquinho refrigerando a peça e quando precisar ele coloca toda a potência em 100% para evitar o que aconteceu com o chifre do nosso Dragonite. O tempo limite para comandar o momento em que ele vai passar a ser 100% a velocidade é o próximo parâmetro. Como que funciona? Eu vou mostrar aqui na peça. De forma geral, para cada camada o software está levando mais de 10 segundos para imprimir. Então ele vai usar a refrigeração nos parâmetros da velocidade regular. Mas quando chegar aqui em cima nos chifres, vai ser muito rápido para fazer cada camada, bem menos que os 10 segundos que foram setados. Então, automaticamente, a partir desse momento, ele vai passar para a velocidade máxima. A ideia é garantir que a camada de baixo já esteja sólida antes de aplicar a próxima camada. Logo em seguida, temos o parâmetro somente para a primeira camada. Por que isso? Para garantir uma adesão da peça na mesa, normalmente deixamos esse parâmetro como 0. Isso quer dizer, o plástico derretido ficará o maior tempo possível em contato com a mesa, para garantir uma aderência. Em algum momento, porém, eu quero chegar na velocidade regular. E é exatamente o próximo parâmetro que vai dizer isso. Eu posso colocar aqui o valor em milímetros e ele vai calcular sozinho em qual camada ele vai atingir a velocidade regular. Ou eu posso ir direto na camada, quando ele atingir essa camada, ele estará na velocidade regular. O próximo parâmetro é o tempo mínimo de camada. Isso quer dizer, no mínimo tem que levar esse tempo para fazer a camada completa. Se for algo muito pequeno, por exemplo, e o tempo para imprimir for menor que o estabelecido, automaticamente o fatiador irá reduzir a velocidade de impressão para que cumpra com esse parâmetro mínimo estabelecido. Porém, tem um limite de redução na velocidade, ou seja, é o próximo parâmetro. Eu deixo aqui em 10 mm por segundo como a velocidade mínima de impressão.
porque, na minha opinião, menos do que isso pode prejudicar a qualidade da impressão. Mas vocês podem colocar um valor maior aí sem problema nenhum. Outra opção que pode ser usado é exatamente o último parâmetro, que é o levantamento da cabeça de impressão. Isso quer dizer que se a camada é muito rápida para imprimir e não consegue reduzir mais o tempo de impressão, porque já está no mínimo do tempo estabelecido, então automaticamente ele levanta a cabeça de impressão, ele espera chegar naquele tempo mínimo e depois volta a imprimir. E assim, passamos todos os parâmetros para evitar problemas por falta de refrigeração na impressão das peças. O resultado final, agora com a refrigeração, você pode ver como ficou o chifre do nosso Dragon Knight. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui duas impressoras que eu mesmo construí. Okay? Uma delas é um projeto muito conhecido que a gente chama de Hypercube. Essa Hypercube ela é uma Core XY, é uma impressora que ela possui dois motores que estão aqui na frente. E esses dois motores, conforme eles movimentam, então se eu movimento um único motor, vocês podem ver que além do cabeçote ir para frente, ele está vindo para a esquerda. Então, a movimentação do eixo X e Y, eles dependem da movimentação desses dois motores ao mesmo tempo. A ideia aqui é mostrar para vocês quais são os componentes básicos de uma impressora 3D. Então, vocês podem verificar aqui, ó, que a gente tem o frame, que é toda essa parte de alumínio, que é a parte estrutural da impressora. Neste caso aqui, essa Hypercube, ela é uma impressora 300mm por 300mm, então a mesa, essa parte preta que vocês estão vendo aqui, é aqui onde sai a impressão. Eu consigo fazer uma impressão até 300mm no comprimento XY, e essa aqui, ela está dando mais ou menos uns 50 centímetros ou 500 milímetros de altura. À medida que ele vai imprimindo, essa plataforma preta, ela vai descendo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês os componentes principais. A gente tem o frame de alumínio, nós temos aqui na frente o que a gente chama de extrusora. Essa peça aqui é a responsável por derreter o plástico e fazer as camadas que vão se formando na parte inferior. Particularmente, eu gosto muito desse tipo de impressora, porque basicamente o que movimenta aqui, ó, o cabeçote, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e a mesa ela só vai descendo no eixo Z. A vantagem é que a peça, imagine que aqui vai sair uma peça aqui em cima, e essa peça ela não fica movimentando. Isso é uma coisa muito positiva, porque quando você tem uma peça relativamente grande que se movimenta, ela tem um fenômeno que a gente chama de inércia. Então, a peça ela movimenta, ela tende a continuar o movimento. Então, quando ela para, pode ser que a peça acabe descolando da mesa e prejudicando a qualidade da impressão, principalmente para impressões maiores, certo? Nós temos então o cabeçote de impressão, nós temos os motores, que são esses quadradinhos, são motores de passo, são motores que possuem uma precisão muito boa. Nós temos sensores de fim de curso, onde vai dizer para a eletrônica que o cabeçote ele está no final, né, em algum dos eixos, então tanto no eixo X quanto no eixo Y. Isso aqui de cima são as correias porta-cabos, então os cabos que vão para a extrusora que está aqui na frente, elas passam através dessas esteiras. Esses dois cabinhos azuis que vocês estão vendo, é por aqui que vem a matéria-prima, ou seja, o filamento que vai ser derretido e impresso aqui embaixo. Característica interessante dessa impressora é que ela possui dois bicos extrusores aqui na frente. Então, eu possuo dois materiais chegando e conforme a cor que eu quero imprimir, ou o tipo de material que eu quero imprimir, eu posso selecionar em qual bico que ele vai fazer a impressão. Todas as peças que vocês estão vendo coloridas aqui, azuis, são peças impressas, certo?
A mesa, basicamente, ela corre em cima de 4 guias, que são essas duas frontais e essas duas traseiras, e aqui no canto possui 2 eixos lineares, quer dizer, ela corre na guia para cima e para baixo e os 2 fusos fazem o movimento e a altura da mesa. Aqui na frente vocês podem ver que possui um painel de controle, é um LCD com os comandos, onde eu consigo comandar a impressão que eu quero colocar. Também possui um leitor de cartão. E aqui embaixo eu possuo 2 fontes de alimentação, que para poder esquentar essa mesa ela é aquecida. Então para poder esquentar essa mesa, eu utilizo 2 fontes ligadas em série, porque daí eu consigo chegar nos 24 volts com uma corrente até bacana, e com isso eu consigo esquentar essa mesa. Essa mesa é muito grande, e então ela consome muita corrente, e demoraria muito se eu ligasse somente em 12 volts, eu precisaria de uma corrente muito alta. Então ela está trabalhando com 24 volts no caso dessa mesa. Aqui do lado, vou virar ela para vocês. Aqui do lado, que eu estou virando para vocês, é onde eu coloquei os 2 rolos com a matéria-prima. E aqui no canto existem 2 extrusoras nesse ponto aqui que vocês podem ver aqui atrás. São 2 extrusoras que o papel dela é empurrar o material vai passar por esses tubos azuis e vão chegar aqui no bico extrusor, aonde a extrusora vai derreter o plástico e vai começar a montar as camadas e imprimir a peça. Aqui na frente também é legal mostrar para vocês que quando você começa a customizar a impressora, então eu coloquei o suporte aqui da GoPro, onde eu consigo fixar uma câmera, né? Nesse caso aqui é uma GoPro, então eu consigo colocar a GoPro aqui para poder filmar as impressões que eu estou fazendo, né? Muitas das impressões que vocês vão ver aí nos vídeos são impressões que foram filmadas com a GoPro. Então, isso é um recurso bacana também. O que mais que nós temos aqui de recursos bacanas? Pessoal, basicamente, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é simples. Você precisa dominar como que é feita uma impressora 3D, e praticamente todas as impressoras vão seguir o mesmo conceito. Ou seja, vai ter um frame, seja de plástico ou de alumínio, uma base onde serão fixadas toda a parte mecânica. Nós temos um eixo que vai correr no sentido X, nós temos um eixo que corre no sentido Y, nós temos um eixo que corre no sentido Z. Com isso a gente tem 3 dimensões, por isso que ela se chama uma impressora 3D. Ela consegue imprimir nas 3 dimensões, tanto em X, como em Y e também em Z. Como regra, as impressoras então elas possuem os 3 eixos X, Y, Z. A mesa ela pode ser aquecida ou não. Uma extrusora, que é a peça que derrete o plástico e vai montando as camadas. Nós temos o motor que vai empurrar o filamento para dentro da extrusora. Obviamente que os próprios filamentos, que é a matéria-prima, pelo qual a matéria-prima que vai ser derretida para montar as peças. Aí a parte eletrônica, nós temos que ter uma placa controladora, que no meu caso ela está dentro dessa caixinha plástica. Eu coloco ela encapsulada para evitar que caia alguma sujeira dentro. E ela possui um ventilador para fazer o resfriamento dos drivers dos motores que movimentam toda a impressora. E temos um painel de controle, que é o painel onde consegue ter a interface com a placa de controle e regular toda a impressora. Bom, essa é uma impressora relativamente grande, pesada. Não consigo colocar ela em cima de uma mesa de escritório, por exemplo. Então, ela fica na oficina. É legal porque a mesa de impressão é uma mesa grande, eu consigo fazer peças relativamente grandes, mas ela tem um inconveniente de ocupar espaço, de ser pesada. Então, partindo do conceito de uma impressora 3D, com todas essas movimentações, com todos esses mecanismos eletrônicos, é possível, se você entender esse conceito, é possível você desenvolver a impressora que seja perfeita para a tua ocasião. Então, você pode desenvolver uma impressora que ela é exatamente o que você precisa.
eu gostaria de mostrar para vocês, essa é a impressora que eu desenvolvi, a última impressora que eu fiz, que eu desenvolvi. O projeto é meu, eu desenvolvi, e qual que é a característica principal dela? É uma impressora pequena, para você ter na mesa do escritório. Isso que é legal, eu posso até tirar a matéria-prima daqui. Então, se eu tirar aqui o filamento, eu poderia colocar isso aqui em cima de algum armário, por exemplo. Olha o tamanho dessa impressora. Então, essa é uma impressora pequena, certo? Não ocupa espaço, é fácil de utilizar, bacana. Falando de conceitos, eu tenho aqui nessa impressora um eixo, que é o eixo X, que é esse eixo que vocês estão vendo aqui, essa movimentação. Eu tenho aqui na frente a extrusora. A extrusora é onde derrete o plástico. Esse é o filamento que ele chega até a extrusora. Ele derrete e começa a montar as camadas aqui. O eixo Z é esse eixo que vocês estão vendo aqui. Então eu consigo, à medida que a impressora vai imprimindo as camadas, esse eixo vai subindo e vai montando a peça no sentido do Z, do eixo Z. E a mesa é onde ele faz a movimentação do Y, que é essa movimentação que vocês estão vendo aqui, ó. Fora isso, a mesa é aquecida. Aqui dentro eu tenho a eletrônica e aqui nessa parte de fora o display de comando junto com o SD card, que é onde eu gravo a informação no SD card, eu coloco ele aqui e peço para imprimir. Características legais dessa impressora: apesar de ela ser pequena, ela é muito poderosa. Então, ela possui aqui do lado da extrusora um sensor de nivelamento. Ela nivela a mesa automaticamente. Então, antes de imprimir, ela vai pegar vários pontos da mesa para garantir que a extrusora ela está perfeitamente alinhada e começa a imprimir a primeira camada perfeitamente alinhada com a mesa, certo? O holder, ele é aqui, onde eu coloco a matéria-prima, ele está sobre rolamentos, então ele roda facilmente. E eu tenho a opção de encaixá-lo ao lado da impressora. Isso também é muito legal, porque uma vez encaixado, certo? Ele fica como se fosse uma unidade só. Então, tanto a parte do filamento quanto a impressora acabam sendo uma única máquina. Outra coisa que é interessante nessa impressora é que todo esse painel digital que vocês estão vendo aqui, ó, que é esse display, ele pode ser opcional, eu não preciso dele. Eu posso simplesmente não utilizar esse painel de display. Por exemplo, se eu quiser fazer uma impressora um pouco mais barata, reduzir o custo, eu não preciso utilizar o display. Eu posso ligar o cabo direto na eletrônica. E aí eu preciso, obviamente, de um computador do lado para poder mandar imprimir, como se fosse uma impressora de jato de tinta em casa. E com isso eu reduziria o custo de ter um display, botão, leitor de cartão, etc, né? Então, pessoal, essa aqui, ó, é a impressora praticamente para você ter no escritório, em cima da mesa, numa escrivaninha. É uma impressora que foi 100% projetada e fabricada com uma outra impressora. Todas as peças que estão aqui praticamente foram impressas utilizando essa outra impressora maior, certo? Mas não tem nenhuma peça aqui que ela ultrapasse 150 milímetros de comprimento. Então, qualquer impressora que imprime até 200 milímetros de comprimento poderia fazer a impressão dessa impressora aqui que vocês estão vendo. A mensagem principal é: não importa o tamanho da impressora, o legal é que se você tiver o conhecimento, saber o funcionamento de cada uma das peças, se você souber como que funciona a eletrônica, como programar, como configurar a impressora, você pode sim fazer a impressora que atenda à sua necessidade. Você pode fazer uma impressora pequena ou você pode montar uma impressora grande. O importante é que você saiba como fazer isso, e aí o limite é a sua criatividade. Essa impressora virou o xodó aqui em casa.
Ela é pequenininha e ela serve em qualquer mesa de escritório ou escrivaninha no quarto de alguém. Todas as meninas estão querendo ela aqui em casa. O objetivo principal foi mostrar de forma direta que se você sabe o passo a passo para montar uma impressora 3D, você conseguirá replicar essa impressora várias vezes, alterando o tamanho ou até mesmo criando seu próprio projeto de máquina, assim como eu fiz. A partir do momento que se constrói a primeira impressora e aprende as principais funções e características, fica muito fácil replicar a segunda usando peças impressas da sua primeira impressora, tornando os projetos muito baratos e até abrindo uma oportunidade de aumento da renda com a venda das peças e do projeto feito. Por isso acredito que montar uma impressora do zero é de grande relevância, pois permite que você adquira muito conhecimento no que diz respeito à construção e funcionamento, e que depois você consegue replicar facilmente do seu jeito. Se você quiser saber mais sobre como montar a sua impressora 3D, venha comigo e se inscreva em nossos canais do Instagram, YouTube e Facebook. Inscreva-se e acompanhe nossos vídeos em que ensino você um passo a passo para montar a sua própria impressora 3D. E ainda replicar outras impressoras a partir da primeira, a baixo custo e o melhor, realizando suas próprias manutenções e produzindo as peças de reposição. Se você gostou, então compartilhe esse vídeo e essa ideia para aquelas pessoas que se beneficiarão com este conhecimento. Eu agradeço imensamente, um grande abraço e até o próximo encontro com Ricardo Maga.